Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar início agora à segunda aula, que vai tratar, então, da gestão escolar, enfrentando os desafios cotidianos em escolas públicas. E aqui são algumas questões assim mais elementares com relação a esse assunto aqui, mais especificamente sobre esse assunto. Claro que a gente não vai conseguir esgotar tudo, porque realmente o conteúdo é bastante amplo, mas aqui a gente vai dar um panorama mais específico aí do que acontece no cotidiano aí escolar dessas escolas públicas, né? E claro que isso vai variar em específico do tipo de escola e qual escola que está inserida em qual bairro, em qual estado, qual município, a situação financeira da escola também, mas o cotidiano ele não é muito diferente assim em relação ao que é uma escola pública aí no Brasil, né? Então, essa gestão escolar, então, ela tem que ser uma gestão escolar mais transformadora, né? Do ponto de vista que se precisa compreender que essa gestão escolar, ela traz consigo o aspecto pedagógico e, sendo assim, o gestor e a gestora, ou o diretor e a diretora, antes de tudo, um educador e a gestão pedagógica um espaço legítimo de aprendizagem democrática. Por isso, a gestão escolar precisa ser entendida no âmbito da sociedade política comprometida com a transformação social. Acho que isso aqui é muito importante a gente deixar claro, porque não adianta a gente pensar numa escola inserida no século XXI, no ano de 2020, se essa escola não tem, portanto, essa natureza, no sentido de se comprometer com os processos de ensino-aprendizagem dos alunos e como esses alunos vão compreender a sociedade e o mundo ao seu redor, né? Então, a educação ela precisa ter esse caráter mais de comprometimento, de fato, né? Com o social, com questões sociopolíticas, com questões de trabalho, de estudo, de se tentar combater preconceitos, né? Sobretudo em escola pública, né? De tentar diminuir as desigualdades sociais de renda e tentar promover um ensino mais crítico para esse aluno, para que ele tenha uma mentalidade mais crítica e consiga, posteriormente, aí, a finalização do ensino, viver em sociedade, né? E conhecer um pouco dessas questões também, do comprometimento com a transformação social. Essa gestão escolar, ela tem também algumas corresponsabilidades. E é importante a gente deixar isso aqui bem claro, né? Porque é preciso que se realize um caráter pedagógico da gestão escolar, sendo necessário, então, não apenas a partilha do poder com o coletivo escolar, mas também a corresponsabilização da gestão da escola e a corresponsabilização de diferentes formas de responsabilização apenas de alguns sujeitos no processo educacional. Essa coisa de a gente colocar sempre a culpa no professor, ou sempre que o professor não sabe ensinar direito, ou que o aluno não está conseguindo aprender direito, isso aí são formas erradas da gente começar a compreender a gestão escolar. Na verdade, tem alguma coisa falhando nesse processo de ensino-aprendizagem, de um lado ou de outro, ou dos dois lados, que vão aí culminar nesse não aprendizado do aluno. Agora, responsabilizar apenas figuras individuais, só o professor, só o aluno, isso é uma grande responsabilidade, né? Então, é preciso que a gestão educacional da escola se atente a isso na atualidade, né? Em específico. Senão, a gente não tem porquê de ter uma escola participativa e voltar dessas questões sociais aí no andamento de você aprender e tanto do professor aprender quanto do aluno de ser ensinado de fato, a sociedade e essas questões do processo educacional. Bom, nesse sentido, a escola ela precisa ter, então, seu projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, ele serve como um instrumento fundamental para a realização efetiva da educação como direito social, o que implica em organizar as questões da qualidade, da democracia, da autonomia e da participação da escola junto à comunidade e do aluno junto à escola, né? Então, esse é talvez o documento mais importante que a gente tem hoje de uma escola. É o seu projeto político-pedagógico em articulação com as principais demandas aí da escola, da comunidade, dos alunos de uma forma geral e
dos pais também, da sociedade como um todo. Bom, não tem como a gente falar de educação se a gente não tratar um pouco do professor Paulo Freire, né? Ele, então, é visto como uma consciência inacabada, né? Do ponto de vista que, para ele, educar e ser professor, ser coordenador, gestor, gestora, enfim, nas palavras de Paulo Freire e na obra dele de 97, é ter uma forma de consciência do inacabado, né? E, portanto, ter apenas uma certeza, a de que podemos fazer melhor em outro tempo aquilo que acreditamos ter sido a versão mais acabada e melhor delineada de um processo, ou seja, o tanto que o professor precisa estar ali sempre se policiando no sentido de estimular a sua prática pedagógica e de sempre estar atento às curiosidades e sempre aprender a aprender, né? Eu acho que esse é o grande legado aí, se a gente for pensar no professor Paulo Freire, que é um educador que tem várias obras na área da educação, tem uma vasta publicação de livros, artigos, deu aula durante muitos anos na academia, em universidades, e foi um grande pensador intelectual brasileiro nesse sentido, né? A gente não pode deixar de remontar isso, por causa que nos tempos atuais a gente tem vivido um movimento muito complicado, muito difícil, que tem contestado, então, as teorias e as pesquisas do professor Paulo Freire. Isso é uma grande incompetência do ponto de vista governamental e político, porque ele foi um grande intelectual e contribuiu bastante para os princípios educacionais brasileiros, tanto nos ensinos de nível infantil, Fundamental 1 e 2, ensino médio, e, sobretudo, também para o ensino superior. O professor Paulo Freire tem muitas publicações na área de pedagogia, na área de educação, e é errado, então, a gente dizer que ele era só mais um autor da área da educação que tinha uma visão comunista. Não, isso é reduzir muito a obra de Paulo Freire, né? E as suas teorias que foram e ainda são extremamente importantes para a gente compreender a praxis educacional, né, inserida na escola. Nesse sentido, a gente também que precisa remontar outro intelectual também que traz a importância desse planejamento escolar, que é o Libânio, né? Todo mundo que estuda pedagogia já deve ter tido contato com esse orientador, com esse escritor, que vai nos dizer, então, que esse planejamento escolar ele tem que ser pautado num processo educativo que exige um planejamento bem elaborado para nortear as ações, o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão, de decisões sobre a organização do funcionamento e das propostas pedagógicas da instituição. Ou seja, quando a gente pensa em planejamento escolar, ele tem um viés mais amplo, né? Muito mais amplo. Ele vai atuar, então, num processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando, então, a atividade escolar e a problemática do contexto social em específico, né? Tanto o professor Paulo Freire quanto o Libânio são teóricos e intelectuais que estudaram a área da educação, têm bastante publicação, deram aulas em universidades e que vão pensar a prática educacional inserida nesse mundo contemporâneo, né? Então, são dois autores que têm, claro, publicações em áreas diferentes, mas que vão, de algum modo, se coadunar em relação a alguns pensamentos sobre a educação brasileira em específico, né? E ainda, para contribuir, esse planejamento escolar, ele deve garantir que haja uma coerência entre as suas diversas etapas na busca dos objetivos definidos, estabelecendo, então, o vínculo entre a atividade escolar e os problemas que envolvem o contexto social. A harmonia entre as suas funções e que garantirá suas formas de execução. Além disso, deve conter na sua estrutura instrumentos que possibilitem ações coordenadas, objetividade e também que seja flexível, considerando as avaliações e os realinhamentos que possam se fazer dentro do horizonte temporal mais previsto, né? A gente não pode também deixar de especificar isso, da importância de se planejar, coordenar ações junto com as equipes
de pedagogos, diretores, junto com os professores e com a comunidade escolar, entre alunos e pais também. Bom, também é importante a gente deixar claro aqui que quando a gente pensa em gestão educacional, é importante a gente trazer a necessidade do conhecimento integrado das leis diretrizes básicas de educação e do próprio plano político-pedagógico de cada escola, né? E aqui eu trouxe 3 artigos que são fundamentais para a gente não deixar passar essas legislações em branco, né? Que é o artigo 12, que vai dizer que esses estabelecimentos de ensino têm que ter normas respeitadas comuns às do sistema de ensino e terão a incumbência de, inciso 1º, elaborar e executar sua proposta pedagógica, inciso 2º, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Isso é realmente muito importante. E o artigo 13 vai nos tratar os docentes incumbir-se-ão de, os professores, artigo 3º, inciso 3º, participar da elaboração da proposta pedagógica e do estabelecimento de ensino. 4º, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Artigo 14. Os sistemas de ensino terão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Vamos lá. Primeiro, a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E 2, na participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou que possam ser equivalentes, né? E ainda dentro das 2 legislações, a gente não pode deixar de mencionar o artigo 67, que vai dizer que esses sistemas de ensino promovem a valorização dos profissionais da educação, lhes assegurando, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Né? Inciso 5º, período reservado de estudo, de planejamento, de avaliação, incluído nas cargas de trabalho, conforme a legislação da área de educação, Lei 9.394 de 96. Né? Não posso deixar isso aqui passar em branco, porque é necessário a gente ter essa noção da importância das 2 legislações. Bom, pensar em escola é só pensar na gestão educacional? Claro que não, né? A gente precisa também pensar na participação da família na escola. O que a escola mais espera da família é uma participação efetiva na vida escolar dos filhos e o apoio às ações da escola, manifestadas através de críticas, de sugestões para a melhoria do nosso trabalho, da atenção, das necessidades do filho, que muitas vezes não está na simples ajuda das atividades, mas também no diálogo aberto e nas manifestações afetivas. São 2 pontos que, se a gente for tocar aqui, dá além da aula, mas que é muito importante o professor, de uma certa forma, levar isso para as famílias, né, deixar isso acordado, da importância do diálogo aberto nas famílias e a família realmente manifestar de forma carinhosa, sabe, entender o filho de uma forma carinhosa. Tudo isso vai impactar, então, nessa noção da educação. Nesse sentido, essa participação da família na escola precisa incluir nessa rotina a presença da família e colocá-la a par do regimento escolar, do plano de desenvolvimento da escola, do projeto político-pedagógico, do colegiado e incentivar a participação dos pais e dos filhos no dia a dia, no cotidiano dessa escola. E aqui, só para complementar, que a gente não pode deixar de retratar o artigo, a Constituição Federal, né, que vai, então, mais uma vez, trazer a questão da participação da família. No artigo 227, então, no capítulo 8, no capítulo 7 da Constituição Federal, ela afirma o seguinte, que é dever da escola, da família, da sociedade do Estado, assegurar à criança ou adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e de opressão. É importante a gente destacar isso, porque se a gente pensa em família, nem toda família tem o devido amor e cuidado com os filhos, né? Muitos dos lares são desagregados, tem problemas muito sérios, e aí a gente vê que nem sempre essas formas aqui de negligência os pais conseguem deixar os filhos a par disso, né? Infelizmente. E aí, dando continuidade, essa participação da família também, ela vai ser lá especificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que no seu parágrafo único, no capítulo 4 do ECA, vai trazer, então, que é direito dos pais, o responsável, ter ciência do processo pedagógico, de como participar da definição das propostas educacionais também, né? É importante a gente deixar isso aqui bem destacado também. E aqui, mais uma vez, a gente tem o Werneck, que vai, então, dizer que é muito importante que essa participação da família aconteça na escola, para que, de fato, exista uma transformação na realidade escolar, nas mudanças, de como devem ocorrer esse processo educacional, a começar pela postura dos gestores, né, os quais devem ainda criar mais mecanismos que possibilitem a vinda dos pais para dentro da escola, favorecendo a sua participação efetiva nas decisões e ações da escola. São boas as escolas que estão em sintonia com a comunidade. Acho que isso é mais interessante. A escola tem que saber quais são as questões mais elementares do bairro. O que aquele bairro precisa? O que falta? Quais discussões? O que está acontecendo nas famílias? É importante que os alunos levem isso à sala de aula para que existam ações mais integradas da escola, juntamente a essas comunidades. E aí, me parece que Paulo Freire, então, complementa e diz que tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participação, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Lembrando que ele falou isso há anos e anos atrás, né? Se a gente for trazer isso para a atualidade, a gente percebe que realmente é o que tem acontecido, né? A gente não percebe que a própria sociedade esteja preocupada com a escola, muito menos com os desafios, né, políticos do país, infelizmente. Bom, aqui a gente já traz a visão do Piaget, que é um psicólogo, né, da área da psicologia, e que vai nos dizer, então, que essa participação da família na escola é uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais, leva, pois, a maior coisa, a mais importante, é a questão da informação mútua. Este intercâmbio acaba resultando numa ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais e ao proporcionar aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se então até mesmo a divisão de responsabilidades entre a escola e os pais, né? Uma utopia, né, gente? Deveria acontecer isso muito mais vezes, mas infelizmente não é o que a gente vê em todas as escolas. Um dos desafios, então, para esse conselho de escola seria a proposta do conselho escolar numa instância de interação entre escola, comunidade e gestão democrática, mesmo sabendo que este não elimina a tensão entre escola e comunidade, porém, se constitui, sem dúvida, numa escola para os pais e oferece a possibilidade de uma aprendizagem de mão dupla, ou seja, a escola estendendo sua função pedagógica para a sociedade e a sociedade influenciando, portanto, os destinos dessa escola. E aí, se a gente for parar para pensar na questão do desenvolvimento integral do aluno,
é importante, acho que é importante a gente adentrar nisso também. Essa aprendizagem na escola deve ser integral, né? Buscando, então, contribuir para a construção da autonomia intelectual do aluno, desenvolvendo seu raciocínio, seu poder crítico, de argumentação, a capacidade de tomada de decisões, né? Então, a aprendizagem ela tem por objetivo efetivar mudanças que possibilitem ao aluno uma melhor compreensão do mundo, propiciando a ele instrumentos para criticar a mudança social, contribuir para ela, reafirmar e renovar as metas de inclusão, de respeito, de diferenças e de solidariedade. Nesse sentido, os currículos são os pilares do conhecimento, né? É importante a gente deixar isso aqui bastante destacado. Os currículos são extremamente elementares. Primeiro que vão se referir à organização do conhecimento escolar como um todo. Vão pensar o currículo na elaboração do projeto político-pedagógico, sendo, então, o tipo de organização mais elementar que a escola deseja adotar. E aí, é importante a gente dizer que construir esses novos conhecimentos, alcançando o que Delors define como aprendizagens fundamentais, que ao longo de toda a vida serão, de algum modo, para cada indivíduo, esses pilares do conhecimento são necessários e efetivos, porque eles, aprender através deles é conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, é um processo extremamente rico e extremamente dialético de sociabilidade humana, né? E aí, se a gente for pensar na importância do projeto político-pedagógico, é necessário que o gestor educacional, de uma certa forma, ele construa essa implementação do PPP na escola em que ele trabalha e deve compreender que deve atender a todos como um processo significativo e de fundamental importância na escola, porque se configura num referencial da conquista da autonomia, no qual todos juntos possam conhecer melhor a sua própria escola e também participar em todos os momentos na busca de uma educação de qualidade para todos que fazem parte da comunidade escolar. Olha a importância da educação nesse sentido, né, gente? Os princípios, então, do plano político-pedagógico. Primeiro, a construção do PPP das escolas parte dos princípios do seguinte: tem que ter igualdade, tem que ter qualidade, tem que ter liberdade, tem que ter gestão democrática, valorização dos profissionais da educação, né? Faz necessário também compreender, analisar a organização do trabalho pedagógico, né? Da importância disso na sociedade. Então, são várias características que são extremamente importantes para o exercício aí da criação do PPP nas escolas. Evidentemente que cada escola vai ter a sua forma de organização dessa realidade das relações e dos segmentos que ali estão estabelecidos, né? Esses movimentos de construção do projeto, de diagnóstico da situação real, da discussão das concepções de planejamento de suas ações, bem como da execução, precisam ser discutidos no coletivo com a participação da comunidade escolar, que reconhece sua cultura, reconhece seus problemas, reconhece suas expectativas, suas necessidades, asseguram que a gestão democrática aconteça de fato em qualquer instituição escolar que se diz, portanto, que se vê como democrática. É importante a gente deixar isso aqui bastante pontuado. Então, estimular a escola na construção dessa equidade é importante, porque a escola vai construir de forma coletiva um projeto educacional de inclusão social na perspectiva da diversidade cultural e de uma forma a dinamizar as propostas pedagógicas, para que a tarefa de ensinar possa se atrelar à complexidade da realidade em que os educandos estão inseridos e problematizar, então, essa relação de ser e estar no mundo conforme as questões étnico-raciais que já nos apresentam como um grande desafio contemporâneo, dada as questões de racismo que os negros e que parte da sociedade brasileira tem enfrentado na atualidade, né, em específico. E aí, quando a gente fala do PPP e da indisciplina, para o professor Paulo Freire, então,
Esse projeto de escola busca a formação da cidadania e precisa ter alguns objetivos elementares. Primeiro, tratar todos os indivíduos com dignidade, com respeito à divergência, valorizando o que cada um tem de bom. Fazer com que a escola se torne mais atualizada para que os alunos gostem dela. Acho que isso é o ponto principal aqui das escolas públicas. Garantir o espaço para a construção do conhecimento científico significativo que contribuam para uma análise crítica da realidade. E se a gente for pensar, por exemplo, na questão da gestão escolar em si, sobretudo no que tange aí as tecnologias de informação integradas, é preciso considerar que essas tecnologias de informação e comunicação precisam primeiramente ser assimiladas ao processo de formação profissional, para que seja então incorporada concretamente no cotidiano, seja na função docente ou gestora na escola pública, ou em outras palavras, como professor, como gestor, precisaria atribuir valor à tecnologia pelo seu potencial na facilitação de sua própria aprendizagem, a fim de que possa compreender como elas serão úteis na facilitação da aprendizagem de alunos, a comunicação direta, então, com os alunos tem que ser preservada com a comunidade escolar. E aqui a gente quase caminhando para o final. Aqui eu trouxe, em termos de gestão e avaliação da aprendizagem, a gente tem o conhecimento, né, integrado da LDB, da Lei 9.394 de 96, no seu artigo 24, inciso 5º, a linha A, determina que essa avaliação seja, primeiro, contínua, cumulativa no desempenho do aluno, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais, né, em específico. Essa avaliação, ela precisa ser uma avaliação mediadora. Para o Hoffman, que é um estudioso da área da educação, essa avaliação precisa medir 3 características básicas, né, para a gente compreender, então, esse instrumento de superação das dificuldades dos alunos. Primeiro, a extensão no tempo com a observação das diversas situações de aprendizagem, a intensificação no tempo e no próprio espaço da sala de aula como forma de proporcionar maior atenção aos que assim a requeiram. E terceiro, a articulação dos procedimentos pedagógicos, proporcionando ao professor o replanejamento da ação docente diante das dificuldades, diante das necessidades de cada aluno e de cada grupo, né? Se a gente for pensar numa avaliação mediadora e de gestão escolar, essa avaliação da aprendizagem ela não é um processo isolado que se faz no interior de uma sala de aula apenas e que se diz respeito apenas a professores e alunos. Não, ela é muito mais ampla. Na verdade, ela se integra no projeto político-pedagógico da escola e se vincula estreitamente ao processo de avaliação institucional daquela escola em específico e que vai também ser influenciada aí por outras escolas da região, em específico. Se a gente for pensar no ponto de vista aí da gestão educacional. Olha a riqueza que a educação traz e o nível do debate, que é um debate muito mais profundo no sentido da gestão educacional escolar e da necessidade e importância dos mecanismos de avaliação com os alunos de diferentes classes e esferas de nível de aprendizagem. Então, para finalizar, para a gente concluir essa aula, então, cabe, portanto, a necessária reflexão diante das contradições inerentes entre o discurso e a prática, para que a gente consiga, refletir diante das contradições inerentes, né, entre o discurso e a prática, e também o pensar em fazer e o querer fazer uma prática pedagógica mais perceptível na realidade do nosso aluno, né, ou do que ele vivencia, e as reais questões do que se pode aprender dentro de sala de aula. Bom, aqui foi um breve panorama, né, bastante breve, sobre essa noção da gestão educacional, enfrentando aí os grandes desafios cotidianos da escola pública, né, que tem vários desafios, a falta de verba pública, os problemas estruturais das escolas, estruturas, a falta de lanche, a falta de
sabe, de assistência por parte do Estado, da Prefeitura, questões de violência, né? Baixa remuneração dos profissionais de educação, falta de estrutura nas escolas, né? Na escola falta tudo, falta papel, falta impressora, falta tudo. Então, assim, é um grande desafio na atualidade o professor se ver motivado para dar aula, né? Então, ele depende de várias outras circunstâncias, da estrutura da escola, do sistema funcionando, do trabalho dos diretores, dos gestores educacionais, dos psicólogos, de outros professores, de outra equipe, para que o trabalho dele seja realmente efetivo e necessário aí para o bom andamento da escola, né? Então, eu fico por aqui. A próxima aula, então, a gente vai tratar na aula 3 da importância do Fundeb para a educação como um todo. E eu agradeço a atenção e até a próxima aula.